Boa noite, irmãos. Eu salvo os nossos irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Essa noite, então, nós viemos aqui para louvar, honrar o nosso Senhor. Aleluia. Agradecer, porque a gente sabe que a gente busca uma palavra de mudança, de aconchego, de renovo. Vem aí a primavera, né? Nosso mês florido. E a gente quer florir com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, nesse momento, irmãos, eu convido a amada igreja, né, a estarmos orando neste momento pelo nosso culto, e agradecendo. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nós queremos, Senhor, te agradecer, te honrar, Pai, te agradecer. Jesus, obrigado por tudo que tem feito em nossa vida, ó Pai, durante a semana, durante o mês que passou, Jesus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nessa noite, Pai, queremos também, Pai, te pedir, Jesus. Seja conosco, ó Pai. Manda teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Que não sejamos nós, Pai, que estamos falando aqui, mas que seja teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, Pai. Fala os corações, Pai. Fala o coração de nós que estamos aqui na igreja, para essas pessoas que estão nos assistindo, Pai, através das redes sociais, Jesus. Fala, Senhor, seja conosco, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento, eu convido, a gente tem um louvor solo. Eu convido o irmão Lucas para estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, teu nome, Pai. Senhor. Glória a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Glorioso Deus. Santo é o teu nome, Jesus, maravilhoso. Deus poderoso, tu és tremendo. Espírito Santo de Jesus. Glória a ti, Jesus. Santo, santo, santo. Aproveitamos o momento para chamar o pessoal aí que está nos assistindo através das redes sociais. Levanta do teu sofá, desliga a tua televisão neste momento para louvar o Senhor grandemente, porque Ele tem poder sobre as nossas vidas. Amém. Compartilha, chama teus vizinhos, compartilha nas redes sociais. Amém. Senhor Pai feliz, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Santo é o teu nome, Pai de Senhor. Jesus, nossos corações. Pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a potestade estivesse
neste momento, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 112, versículo 1, 3. Quando a amada igreja vai abrindo a sua Bíblia, a gente convida os irmãos a estarem enviando, através do nosso chat, os irmãos que nos assistem, as suas orações. Nós queremos orar por vocês nessa noite, em caminho, e nessa noite a gente vai estar passando para a nossa pastora, que está orando por vocês. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém? Amém. Linda palavra. Esse salmo nos remete muito a um salmo de prosperidade, salmos que nos dá certeza das bênçãos que o Senhor tem para aqueles que temem a Ele. Aleluia. E assim terão vidas longas aqueles que amam o caminho do Senhor, e que a sua vontade seja feita. Jesus nos traz um dos seus maiores ensinamentos na oração, lá em Mateus 6,10, onde ele diz assim: embora nós oramos, irmãos, para que Deus, o nosso Senhor, Ele possa suprir todas as nossas necessidades materiais, a gente tem que reconhecer que em alguns momentos Ele permite a gente passar por um momento de desafio, de dificuldade, porque às vezes a gente possa despertar, ou sermos a fé, a confiar mais no Senhor e naquilo que Ele tem a nos dizer. E ainda mais desenvolver a nossa fé ao longo daquilo que passamos. O salmo anterior, 111, lá no seu último versículo também, no 10, é mencionado uma sábia palavra, irmãos, onde diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha que lindo. Então essa palavra, Deus diz que para clamarmos por sabedoria, para buscarmos com sabedoria, irmãos. Então, nada é mais importante, irmãos, que a gente tenha a ciência, a consciência de que a sabedoria, ela vem, primeiramente, tem que ser a sabedoria do Senhor. Amém? Amém. E essa sabedoria, irmãos, assim como diz lá no 112, ela começa com o temor do Senhor. Amém? Amém. Então, neste momento, eu convido alguém que tem algum testemunho, algum dos irmãos, gostaria de testemunhar. Aliás, são tantas coisas que a gente tem para contar, irmãos. No mais simples da nossa vida, são tantas coisas que acontecem nos pequenos detalhes, que Jesus está conosco ali segurando a nossa mão. Amém. Suficiente para contar em apenas um pedaço de noite. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, nesse momento, nós vamos fazer a oração da remissão dos pecados. Então eu convido a nossa amada pastora Isildinha para que ela possa estar fazendo a oração para nós. Amém. Glória a Deus. Amados, neste momento, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de a gente renovar a nossa aliança. Hoje é dia, amados, da gente poder se colocar diante do Senhor e fazer um concerto com Deus. Então vamos ter este momento de nos colocar diante do Senhor na posição que você achar melhor, mas nesta hora fale com o Senhor. Pede para o Senhor sondar o teu coração e ver como você está, para que a gente possa, irmãos, poder depois chegar na ceia do Senhor com o coração lavado, com o coração limpo, reconhecermos o quanto somos falhos, como nós somos imperfeitos, irmãos. Então, nesta hora, coloque da maneira que você achar melhor. Vamos estar colocando diante do Senhor nessa hora. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus glorioso, Deus poderoso.
Paizinho, humildemente nós nos achegamos e pedimos a Ti, Senhor, olha para o nosso coração e nos sonda. Senhor amado, reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, imperfeitos e necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, vem transformar a nossa vida, vem transformar o nosso coração. Paizinho, e se há em nós algum caminho mau, nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor, e nos ensina, Senhor, o Teu querer, a Tua verdade, Senhor, nos ensina a Tua palavra e nos coloca no caminho que o Senhor quer, ó Deus. Nos lava, em nome de Jesus nós te pedimos e nos fortalece. Te agradecemos por aquilo que Jesus fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Te agradecemos, te louvamos por essa bênção, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Neste momento, irmãos, a gente convida o Ministério de Louvor para estar vindo à frente, louvar o Senhor. Enquanto louvamos ao Senhor, os dízimos e as ofertas, ao longo do louvor, vocês podem estar colocando aqui na nossa caixa, na nossa pastora, irá orar logo após o nosso louvor. Amém? Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Eu saúdo ao Senhor e a todos que estão assistindo nesse momento ao vivo e a todos que estão assistindo outro dia dessa semana, decorrer da semana. Então vamos colocar na presença do Senhor nessa noite. Se você puder, feche os seus olhos. Eu creio que o Senhor já falou grandemente no nosso coração essa noite. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós não temos muita coisa a te dizer, mas nós temos mais, ó Pai, a te agradecer nessa noite, Senhor. Senhor, nós temos tanto para te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Pai, privilégio, Pai, de estar na sua presença. Essa noite, ó Deus. Então, nós venhamos render louvores a Ti, Senhor. E que o Seu nome seja glorificado essa noite, Senhor. E que o Seu nome seja exaltado essa noite. Porque o Senhor é digno, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração cheio de amor por Ti, Senhor. E nós queremos, ó Pai, como no louvor que o irmão Lucas cantou antes, ó Pai. Nós temos saudades de Ti, Senhor. Nós temos saudades de estar contigo, Senhor. E nós almejamos, Senhor, um dia, ó Pai, estar no lugar que o Senhor está, Senhor, preparando para nós. E nós te exaltamos e nós te glorificamos, Senhor, essa noite, ó Pai. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor receba esses louvores, ó Pai. Porque tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Amém. Tudo é para Ti, ó Pai. O nosso primeiro, o nosso último, Pai. O nosso falar, o nosso agir, Senhor. As nossas vidas estão todas, ó Pai, nas Suas mãos, ó Pai. Nós te dizemos, Senhor, fica conosco, continua conosco. Amém. Amém. Tudo é para a honra e glória do Seu santo nome. Nós te exaltamos. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor.
noite, Pai, colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o nosso tudo, Pai. E nós te louvamos, nós te agradecemos. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Vem mais que tudo criado.
noite, Pai, dizendo que o Senhor é o centro em nossas vidas, que nós almejamos, ó Pai, um dia, Pai, poder nos reencontrar, Senhor. Senhor, eu peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor alcance cada vida essa noite, Senhor, aqui presente online, ó Pai. Ó, que nós tenhamos oportunidade e que o Senhor se agrade, ó Pai, dos nossos louvores, mas principalmente, Senhor, que o Senhor se agrade da nossa vida diante de Ti, Senhor. Tudo isso eu peço, Pai, no meu nome, porque não é por Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, morreu na cruz por todos nós. Eu te peço e eu te louvo, Pai, essa noite. Te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor, de estar diante de Ti, Senhor. Tudo é para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Nós te dizemos obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Deus é bom. Você eu não sei, mas eu senti muita presença do Glória a Senhor. Aleluia. Deus. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje é noite de festa, irmãos. Hoje é noite de renovar a nossa aliança. Noite de Santa Ceia. Noite da gente se alegrar no Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Capítulo 11 do livro de Números. Versículo do 1 a 6. Deus. Eu cumprimento você também que está nas redes sociais, participando conosco deste culto de louvor e adoração a Deus. Que o Senhor fale ao teu coração, que você seja imensamente abençoado e sinta a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ficarem em pé, amados, para a leitura da palavra do Senhor. Números capítulo 11, do verso 1 a 6. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O que chamou aquele lugar Taberá, o Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Podeis sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de estar ministrando essa noite, irmãos, sobre a atitude que faz a diferença. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, essa expressão populacho é porque saíram do Egito, irmãos, era o povo hebreu. Povos no meio que aproveitaram a deixa de ser livre do Egito, da escravidão, aproveitaram e foram junto. Eles viram tantos sinais e prodígios, tantos milagres que o Senhor fez, as pragas do Egito, e o Senhor dando livramento para eles. Amados, eles viam a nuvem de gafanhoto que vinha, comia a lavoura lá dos egípcios, mas o deles estava intacto, não mexia. Vinha a praga de rã e perturbava lá os egípcios, mas aonde Deus não permitia que elas se achegassem. Eles viram muito
coração deles estava sempre propenso a reclamar, a murmurar. Nada estava bom para eles. E quando o Senhor fala do fogo ardente que veio, porque o Senhor cansou. Você já perdeu paciência um dia com alguém, irmãos? Eu acredito que todo mundo um dia já perdeu a paciência. Quando alguém fica o tempo todo falando sem parar assim, ó, que a gente fica por aqui de ouvir, e às vezes a pessoa fala sempre a mesma coisa, murmura, reclama. Tem alguém que gosta de ficar perto de alguém que reclama demais, irmãos? Alguém gosta? Não. É terrível, não é? Irmãos, parece que o nosso ouvido chega a arder, tem hora a gente não aguenta e a pessoa não percebe que está sendo desagradável, está torrando a paciência do outro. Porque, amados, infelizmente, é fácil a gente olhar o defeito no outro, mas às vezes a gente não percebe quando nós estamos, às vezes, de falar demais ou reclamar ou de murmurar. E aí, você pode dizer, de repente, amados, que não, eu sou assim mesmo. Mas, amados, atitude na nossa vida é tudo que nós precisamos. Nós podemos mudar? Podemos mudar. Porque cada um tem um gênio. Um é frico, outro é sanguíneo, outro é melancólico. Cada um, às vezes, junta as duas naturezas. Cada um de nós temos uma natureza, irmãos. E quando nós estudamos um pouquinho sobre esses temperamentos, a psicologia fala muito. Quando nós aprendemos um pouquinho sobre temperamento, nós percebemos e nos enquadramos aonde nós estamos ali. Podemos mudar? Podemos. Nós podemos. Quando nós tomamos atitude. E atitude, geralmente nessas palestras de autoajuda, se fala muito sobre atitude. Porque como ser humano, amados, nós temos o costume de procrastinar. O que é procrastinar? Empurrar com a barriga. A gente vai levando e vai levando. Até a hora que chega um ponto de, não tem como. Para tudo. Eu preciso tomar uma posição. Às vezes não está nesse ponto de posição. E amados, você pode dizer que a atitude, né? Ou na sua vida, pode ser momentos, ou pelo deserto, ou pela terra prometida. Amados, quando a palavra narra essa história, eles estavam no deserto, eles já tinham saído do Egito, estavam ali peregrinando pelo deserto, daí veio o motivo da reclamação deles, e aí eles estavam no deserto, como a terra prometida. E nós também estamos. Muitas vezes tem os momentos de deserto, mas é o deserto ou a tua história prometida? Glória a Deus. Aí está a atitude. Eu posso de repente resolver e falar, não, eu estou muito amargurado, eu estou muito triste, então esse deserto, essa dificuldade, essa luta está me consumindo. A pessoa fica ali no ostracismo, fica ali naquela situação, mas de não tomar atitude nenhuma. Talvez por uma questão de depressão que isso acontece, a pessoa não tem força para tomar atitude. Mas, amados, nessa questão aqui, o Senhor, digamos, deles tomarem uma atitude. Eles estavam no deserto sendo trabalhados pelo Senhor. Amados, a teimosia, a desobediência era tanta que eles rodaram 40 anos no deserto. Aquela nenhum entrou na terra prometida no deserto por causa da desobediência, da não conseguir ver a bênçãos de Deus, as maravilhas do Senhor. Amados, nós podemos estar aqui olhando a presente e nos sucumbir
no dia a dia, ou nós podemos estar vivendo aqui, mas nossa mente, o nosso terra prometida tem para nós. Amém. Nós não precisamos, amados pais, ficar se lamentando, preocupando, se nós temos uma viva esperança lá na frente nos esperando. Amém. Eles tinham uma viva esperança, uma promessa de Deus. Enquanto eles estavam preocupados ali no deserto, com codornizes, com tempos, querendo comer, o Senhor disse que ele tinha uma leite e mel. Glória a Deus, aleluia. Deus tinha algo grandioso. No entanto, a atitude foi de murmurar. A atitude foi de reclamar. Sabe, amado? Nós decidimos o que nós queremos fazer. O livre-arbítrio de decidir se nós queremos murmurar ou se nós queremos olhar as situações e começar a dar glória a Deus, começar a nos alegrar por aquilo que o Senhor tem para ver, para fazer. Afinal, irmãos, fé é isso. Eu me alegrar de algo que eu desejo e preciso, mas meu coração não, meus olhos não veem, meu coração nem imagina como eu vou atingir aquele objetivo, mas o meu coração se alegra, porque há um Deus que tem poder para fazer grandes maravilhas. O nosso coração se alegra, irmãos, pela presença do Senhor. O que o Senhor tem para fazer, tem para dar. Amados, nós podemos muitas vezes, ao longo dos anos, amados, quantas pessoas aqui da igreja que nós temos que dar uma ou um até breve, não a Deus. Deus é para quem se perde, irmãos. Para quem vai para a glória é um até logo ou um até breve, porque nós sabemos que vamos ver de novo. Nós temos no coração essa esperança viva que nós temos. E neste momento, irmãos, não questionar por quê? Por que é desse jeito? Por que sofre? Por que parte tão cedo? Amados, a verdade é uma só. A palavra que a gente começa a reclamar sem perceber. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17 e 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Amados, o nosso tempo já estava previamente estabelecido pelo Senhor. Cada um de nós temos um tempo estabelecido. E aqui está, irmãos, a resposta quando muitos perguntam por quê? Irmãos, nós não podemos cair na murmuração e na reclamação. Aqui está a resposta, nosso tempo está contado, nosso tempo está pré-fixado pelo Senhor. Então todos nós temos um tempo determinado pelo Senhor. Uns vivem mais, outros menos. Mas o tempo já está pré-fixado, pré-determinado pelo Senhor. E aí é que vem a nossa vida espiritual. Aí vem a nossa atitude. Não murmurar, não reclamar, não ficar ali com o coração. A situação de saudade que vai sentir mesmo, irmãos, é normal. O Senhor nos fez assim. Se não fosse assim, irmãos, nós não seríamos humanos. O humano normal sente saudade, sim. O humano ausência, sim. Mas dia ou menos dia sempre sente. Só que nós sentimos, mas temos uma alegria dentro de nós. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito e diz: está feliz, está em paz, está com Deus. Isso, irmãos, é o consolo do Espírito Santo. É a alegria que o Senhor nos traz. E nós temos passado, irmãos, ultimamente, nos últimos anos, muitas dificuldades aqui no nosso meio. A nossa família de fé, a nossa família de santos, né? A gente tem passado por esses momentos, mas nós podemos ter atitude. Só naquele sofrimento, pensando,
Ou nós podemos tomar uma atitude de olhar para o Senhor e saber que Ele é soberano e que Ele nos ama e que sempre faz o melhor por nós. Independente do que achamos ou pensamos, Ele é maior, a vontade dEle é soberana. E Ele, amados, dá o descanso para cada um no tempo certo, porque Ele sabe do nosso coração, da nossa alma. Nós conhecemos a pessoa exteriormente, o profundo só conhece, e Ele sabe o momento certo e exato de dar o descanso para cada um. Amados, nós precisamos escolher a nossa atitude. Qual é a atitude que nós escolhemos diante da vida? Qual atitude a tomar diante de tanta coisa que acontece ao nosso redor e que nós precisamos ter uma resposta? Eu posso reclamar, murmurar, ou eu posso louvar e glorificar a Deus? Isso é o que determina, amados, o que vai ficar no nosso coração. Às vezes a pessoa muito amargurada, porque ela tomou atitude não de olhar para a terra prometida, mas só olhar para o deserto. Às vezes ela tomou atitude de só olhar para trás para o que aconteceu e ficar na mesa, como se fosse a vítima, sempre o coitadinho ou coitadinha. Amados, enquanto olhamos para nós, as nossas atitudes de coitadinho, não vamos conseguir ser felizes, porque isso nos puxa para baixo. Só que nós que nos levanta. A situação é baixa, mas temos um Deus que levanta, um Deus que nos alegra, um Deus que nos fortalece. E tem algo mais também, irmãos. Murmurar é pecado. E foi justamente, irmãos, o que aconteceu com eles. Tanto murmuraram, tanto reclamaram, que Deus ficou por aqui com eles. Deus permitiu que viesse fogo e queimasse. Mas Deus foi muito severo. Sabe de uma coisa que eles estavam reclamando? Dizendo que o maná que Deus enviava, viu? Quer dizer, era desprezível. Amados, eles estão no meio do areião. À noite, melhor a porque no deserto é muito frio na madrugada. De dia o sol escaldando. O Senhor enviava uma nuvem para proteger. Amados, o Senhor estava o tempo todo cuidando. Quando eles reclamaram que não tinha comida, o Senhor enviou o maná. Durante a noite vinha cair o orvalho da noite, enchia de maná no chão, que é como se fossem umas sementes. Eles colhiam, ali eles cozinhavam seus bolos, e a palavra do Senhor disse que tinha gosto de mel. Era o maná do céu, pão do céu. E não estava bom, pão do céu. Deus estava dando e eles não conseguiram, amados, ver a bênção. Eles só conseguiam ver as coisas ruins da vida. Eles só conseguiam ver aquele deserto, que não tinha carne que eles queriam comer. Até que o Senhor permitiu que um bando de codornizes vinha, mas assim, de muito, e caíam ali no arraial deles. E comeram, se fartaram até. Amados, tudo que eles quiseram, o Senhor providenciou. Que atitude era essa, irmãos? De ingratidão, de falta de temor de Deus, falta de respeito, falta de amor. Só que muitas vezes, amados, nós olhamos na nossa vida e percebemos isso também. Às vezes uma certa amargura, uma reclamação, nada está. Amados, quem é amargo, sem perceber, ele tenta amargurar todo mundo que está em volta. Joga amargura para todo lado. Quietar
agitação, ele joga a alma está perturbada, o ambiente quando ela está. Quando a pessoa não está bem, onde ela vai, tudo em volta fica ruim, porque ela não está bem. Vai pôr defeito em tudo. A comida não está boa, nada está bom. Porque será que todo mundo é ruim? Tudo está ruim? Não. A alma da pessoa está naquele estado, naquela situação. Por quê? Porque decidiu amargar. A atitude que tomou, ela decidiu ser amarga. Ela decidiu olhar só as coisas ruins e não a parte boa. Amados, um dia eu já ministrei aqui, eu disse que no deserto tem bênção. Deserto é lugar de cobras venenosas e escorpiões. Deserto é lugar de crescimento. A nossa vida, às vezes, passamos por momentos de deserto. Nós não vivemos no deserto, mas temos momentos de deserto. E é no deserto que nós crescemos. É no deserto, amados, que nós conseguimos ver a glória e o poder de Deus. É no deserto que nós temos. É quando nós não temos para onde olhar, não tem socorro em nenhum lugar, a gente percebe que só há um socorro. Não tem outro lugar. É quando nós dobramos o nosso joelho. Buscamos o socorro. Glória a Deus, aleluia. Amados, a atitude muitas vezes da gente murmurar, reclamar, não agrada a Deus nem um pouco. Na verdade, isso determina piorar. Quanto mais nós falamos das coisas ruins, mais ruim fica. Você já teve a experiência? Aquele dia que você acorda, está tudo ruim, você tropeça. Para quem tem o hábito triste, muito feio e antibíblico de falar palavras, ela, conforme ela tropeça, assim tem a dor, ela fala, parece que quanto mais ela fala, ela tem que xingar. Respira fundo, aquilo passa. E o coração não se enche de ira, não enche de raiva. Só que muitas vezes decidimos reclamar e murmurar de por que me deixou isso aqui, porque não era para deixar, eu não gosto que isso fica aqui, machucou, eu levei um tombo, eu escorreguei. Desculpa, para reclamar quando as coisas não vão bem. Mas, amados, ao invés de reclamar, vamos olhar para Jesus. Ao invés da gente murmurar, vamos olhar para o Senhor. Fez carne, se fez homem, aquele chorou, aquele se humilhou, aquele passou fome. Servido pelos anjos em grandes banquetes, mas ele decidiu, ele serviu os homens. Ele decidiu ser ao invés de ser servido. Esse foi o exemplo que ele nos deu. Ele se esvaziou, ele se humilhou, assumindo a forma de homem. E morrendo numa morte, não foi qualquer uma, foi morte de cruz. Isso nós percebemos, irmãos, que a atitude é tudo mesmo. A atitude de Jesus foi não reclamar, não murmurar dele e seguir e fazer o que o Senhor nos convida, amados, a pegar a nossa cruz também e seguir. A não ficar reclamando, não murmurando, não muitas vezes desprezando as oportunidades que o Senhor nos dá de crescimento. Luta, irmão, é oportunidade de crescimento, depende de quanto a maneira como a gente vê. Tem uma história de um vendedor, foi mandado, foi para a China essa história, se não me engano, foi para um país onde ninguém usava calçado. Ele chegou lá, ninguém usava calçado. Ele ligou na empresa e falou, olha, aqui ninguém usa calçado. Não adianta nem vender que ninguém usa. Aí ele chegou no país, ninguém tinha calçado, ele olhou e falou, glória a
sapato para todo mundo, porque ninguém tem sapato. Eu vou ganhar muito dinheiro vendendo sapato. Qual foi a atitude de um com o outro? Ligou para a empresa, olha, manda muito, porque eu vou vender. O povo vai usar calçado. Qual a atitude, irmãos? Um só olhou a parte ruim, o outro olhou com esperança. O outro olhou animado, olhou a oportunidade, soube aproveitar a oportunidade. Amado, o Senhor nos deu uma vida, uma oportunidade de marcar o nosso tempo, marcar o nosso território do jeito que nós somos. O Senhor nos dá a oportunidade de fazermos a diferença onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. Amados, aonde você diz que o anjo vai à tua frente. Amém. Aonde você pisa, o Senhor pisa com você. Amém. Aonde você caminha, o anjo do Senhor caminha com você. Então, amados, isso é mais do que motivo da gente se alegrar. Se alguém te maltrata, está maltratando o teu Senhor, o teu Deus, não é você, é Deus. Porque se você serve em fidelidade, em amor com o Senhor, então, onde você vai, o Senhor está com você. Amém. Se você é fiel, a palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel. Glória a Deus, aleluia. Amados, como que Deus reagiria diante de tudo aquilo? A palavra do Senhor diz que Deus enviou fogo e queimou. Nós podemos pensar que, meu Deus, Deus foi muito severo. De repente, aquela atitude acendeu. Aí, acho que Deus reagiria, irmãos. Depois de tudo que Ele fez, se coloca um pouquinho no lugar de Deus. Tudo que Ele fez. Deus enviou Moisés. Aliás, para chegar àquele ponto, Deus preparou tudo para que Moisés viesse naquele tempo e houvesse aquela matança dos inocentes. Foi o período que Moisés nasceu. Por isso que ele foi parar lá no rio. E por isso que a filha de Faraó encontrou ele lá. E pegou ele para criar, porque era um menino muito lindo. Tudo ali havia uma preparação de Deus para chegar onde Deus queria. Amados, tudo na tua vida, mesmo que você ache que não está dando certo, creia que tudo tem uma direção de Deus para o fim proveitoso. Amém. Lá na frente você vai ver a glória de Deus. Amém. Se você não ficar murmurando, reclamando, você vai ver a mão. Enquanto nós reclamamos, nós perdemos as bênçãos. E o interessante, irmãos, que o fogo do Senhor, Ele não consome mais, não consome a existência das pessoas como Ele fez lá. Se a pessoa estiver murmurando, reclamando, Deus não vai enviar um fogo e vai queimar. Mas uma coisa vai queimar: a felicidade. A pessoa não vai ser feliz. Ela vai ser amarga, vai ter uma vida amargurada e nada vai estar bom. E ela não vai conseguir ser feliz em lugar nenhum com ninguém. Sabe por quê? Foi errada. A atitude foi dando lado para as coisas ruins, para a amargura e para a tristeza. Não foi lado para a esperança. Ela não olhou naquilo que algo grandioso que poderia acontecer e que Deus poderia fazer. Escolheu a amargura. E quem escolhe a amargura, irmãos, amargo fica. Só que nós estamos no deserto dessa vida, mas estamos rumo à terra prometida. Amém. Vamos sair do deserto com a graça de Deus, porque o Senhor tem um lugar preparado, tem algo grandioso, maravilhoso para cada um de nós. Mas pergunte para si mesmo, meu irmão, minha irmã, pergunte para si mesmo: sou um murmurador? Eu tenho murmurado? Quando as coisas não dão certo, qual é a minha atitude? Quando as coisas não vão bem, qual é a minha atitude? Como tem sido a sua atitude? Você tem olhado para Jesus com esperança, orado e colocado diante de Deus? Ou a tua atitude é virar igual um fel de amargura e começar a brigar com todo mundo é culpado, menos você.
Todo mundo erra, menos você. Eu creio que todo mundo conhece alguém assim, né? Pessoas que se sentem perfeitas, não admite ser corrigida em nada, que nunca erra, nunca falha, todo mundo está sempre errado. Só aquela pessoa, ou aquela pessoa que não. Atitudes erradas levam a uma vida de alegria, mas uma vida de tristeza e amargura. É mais fácil, irmãos, como eu disse, eu ver a falha no outro e ver aonde eu preciso consertar. O que você gostaria de mudar na tua vida? Você já parou para pensar? Tem algo que você gostaria de mudar? Tal área, Senhor, eu sou deficiente, eu preciso de ajuda para mudar. Eu creio, mas que nenhum de nós somos perfeitos. Todos nós temos os nossos jeitos de ser, eu diria. Nós podemos melhorar, podemos mudar. Você já parou para pensar? A área que você gostaria que Deus mudasse na tua vida? Você já parou para pensar aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida? Amados, às vezes a nossa mente trava. Eu achei interessante que ontem eu tentando postar no celular um trabalho lá de Libras, e eu não consegui, ela mostrou no celular passo a passo, eu segui o passo dela, mas o meu não dava, não do jeito que ela colocou. Ele tentou me ajudar, não conseguiu também, eu tentei, teve uma hora que eu falei, não está certo, eu fui lá para a sala e falei, espírito de burrice, sai daqui em nome de Jesus. Irmão, se eu te contar, de repente eu abro o celular, eu não tinha percebido, eu consegui postar de uma maneira tão fácil. Aleluia, Deus, o Senhor é bom demais. Às vezes, amados, a gente esquece, pode, de pedir para que a gente não pode falar, meu Deus, eu não sou tão ruim da cabeça assim, de não conseguir fazer uma coisa tão simples. A mente trava. Sabe para quê? Só para a gente ficar entristecido, para a gente ficar nervoso, para ficar aborrecido. Eu confesso, irmãos, que aquela hora eu não consegui, parece que minha cabeça começou a ficar tão assim ruim, assim, parece que esquentar. Igual os antigos falavam, esquentou a cabeça? Esquentou os miolos. Foi mais ou menos isso. Uma coisa ruim. Eu falei, não pode ser. Voltei lá, decidida a fazer um espírito de burrice cessar em nome de Jesus. Se alguém tiver perfil, nossa, que é isso? Amados, uma coisa eu sei, funcionou. Voltei rapidinho, eu vi coisas que eu não estava vendo, consegui fazer, postei, glória a Deus, deu tudo certo. Amados, nós temos que ser ousados. Temos que ser ousados. Não podemos achar, mas não imagina, orar desse jeito, que jeito meio estranho de orar. Ora, tenta, seja ousado no Senhor. Amados, quem diz que muitas vezes as lutas que a gente passa, não é o inimigo que vem perturbar, roubar a nossa paz. Querer roubar a nossa alegria. O que nós não podemos, irmãos, ter a atitude de cruzar o braço, ficar nervoso, irritado e deixar passar. Não, temos que tentar, temos que lutar. E o maior interessado em te ver feliz e vitorioso é Jesus. Jesus da história. Glória a Deus, coloca Jesus no negócio aí. Pede socorro, pede ajuda. Que você vai ver que as coisas funcionam, amados. Amém. Quando a gente confia demais na nossa capacidade, estamos perdidos. Que tem hora que a gente percebe que não está conseguindo. E a atitude às vezes é de reclamar e murmurar. Tome outra atitude. Peça para aquele que tudo pode. Vai ver a diferença. Aquilo que o Senhor. Às vezes nós estamos colhendo consequências de murmuração. Às vezes a gente está colhendo consequência de
de algo lá atrás que a gente só reclamou, murmurou e a Deus, não soube fazer da maneira correta. A hora que vem o momento, irmãos, que a gente começa a colher aquilo de uma maneira ruim, aí continua mais ainda a murmuração. Irmãos, quem garante que o que você vive hoje não é o resultado, a consequência da reclamação e murmuração lá de trás? Às vezes é o resultado da reclamação, da murmuração. Mas, amado, você está disposto a colocar tudo isso? Você está disposto a chegar diante do Senhor e falar: Senhor, como profeta, toca nos meus lábios, Senhor, lábios. E o Senhor veio e purificou, e santificou, e usou o servo dele como instrumento. E às vezes nós precisamos, irmãos, pedir para o Senhor tocar com uma brasa no altar dele na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos lábios, na nossa mente, para que haja uma renovação. E só Deus pode fazer, irmãos. O tempo está na mão de Deus, mas a atitude é nossa que temos. Total controle de decisão. Tempo pertence a Deus, mas a atitude, irmãos, pertence a atitude correta, na hora. Não reclamar, não murmurar, mas seja firme na sua decisão. Naquilo que você sabe que alegra o coração de Deus, naquilo que é certo, tome a decisão. Sabe, não fique procrastinando e não empurre com a barriga. E seja feliz do jeito que Deus quer, dentro do propósito, do sonho de Deus para a tua vida. Porque Ele tem sonho para mim e para você. Não foi só o teu pai e tua mãe que sonhou coisas boas para você. Deus também sonhou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus sonhou. E Ele está pronto para executar o plano dele e a vontade dele para a sua vida. Mas aí você precisa tomar a sua atitude. Você quer estar dentro do propósito de Deus? Dentro do plano de Deus? E não reclamar, não murmurar, mas dar glória a Deus por tudo. Mesmo nos momentos difíceis. É no momento difícil que nós damos glória a Deus, irmãos, e vemos de perto a vitória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É nessa hora que nós vemos a boa mão de Deus trabalhando a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós achamos que a coisa já não tem mais jeito, que está difícil, o Senhor e muda a situação mediante, irmãos, a nossa atitude. Então, amados, se coloque diante do Senhor. Nessa hora, para um pouquinho para pensar. Como tem sido diante do Senhor? Como tem sido a tua vida diante das atitudes, dos acontecimentos? O Senhor quer mudar. O Senhor quer transformar. Decida, tome a atitude correta. Glorificar o nome do Senhor. Não importando as circunstâncias nem o momento. E colha de Deus a bênção que Ele tem para você. Amém? Amém. Amados, antes da gente passar para o outro momento da nossa Santa Ceia, nós temos alguns pedidos de oração aqui. Está orando pela nossa. Orar também pela Vera Teodoro, Rafael Augusto, Carlos Marzola e irmã Dagmar. Está orando? Vamos ficar em pé nessa hora. Pedindo a bênção do Senhor. E pelas nossas vidas também, irmãos, porque nós precisamos da boa mão do Senhor a trabalhar por nós. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos.
grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, nós não podemos, ó Deus, nunca, de forma alguma, nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito, das maravilhas que o Senhor tem, Senhor amado, suprido a nossa necessidade, todas elas, o Senhor tem suprido. O Senhor tem usado os teus meios, Senhor amado, para vir em socorro a cada um. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque tudo, ó Deus, está nas tuas mãos, Senhor. Tudo é teu, Senhor, tudo vem de ti, tudo torna para ti. Nos ajuda, Senhor, a tomar as atitudes certas, na hora certa, no momento certo. Caminha conosco, continua caminhando conosco, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho amado, da nossa irmã Isabel, toda a família da irmã Cida, Senhor, o espelho, o filho. Senhor, sustenta essa família, Senhor. Sustenta, Senhor amado, na fé. Sustenta, consolando, confortando os corações enlutados. Pai, em nome de Jesus, consolando toda a igreja. Pai, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor amado, também pela irmã Dagmar. Senhor amado, pela Vera, Senhor, pelo Rafael, pelo Carlos, Senhor. Paizinho amado, o Senhor é um Deus poderoso, que age no oculto, no encoberto. O Senhor é um Deus que age de maneira sobrenatural. Paizinho amado, tocando nesses corações. E, Senhor amado, todos quando ainda hão de ouvir essa pregação, de participar desse Pai, que teu Espírito Santo toque de uma maneira gloriosa, sobrenatural, curando, libertando, trazendo paz, Senhor, trazendo, Senhor amado, a tua palavra. No nome de Jesus nós te pedimos. Seja com a tua igreja aqui, Senhor. Derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, de uma maneira sobrenatural. Seja com os irmãos que não puderam vir, Senhor amado. O Senhor sabe, Senhor, de todas as coisas. Sustenta os teus servos e servas na fé. Alguns estão trabalhando. Guarda, Senhor, livra, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Amados, neste momento, vamos estar consagrando os elementos da ceia. Vamos estar nessa hora, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Ainda bem que está coberto, né, irmãos? Tem um vestido tão estranho aqui que eu nunca vi, eu confesso. É do milho? Ah, então é isso. Amados, vamos ter o nosso momento, mais uma vez, se colocando, né, e pedindo que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração nessa hora. Paizinho amado, Paizinho querido, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Paizinho, Tu és grande, tremendo, poderoso. Senhor, olha para nós através do sangue de Jesus. Nos limpa, nos lava. Senhor, nos torna hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que a nossa vida, Senhor, possa exalar o bom perfume de Cristo. Que a nossa vida seja para louvor da Tua glória. Pedimos a Tua bênção, pedimos perdão, Senhor, mais uma vez, dos nossos Senhor, a Te servir em fidelidade. E nos perdoa, Senhor, e nos ajuda na nossa jornada. No nome santo de Jesus é que nós Te pedimos. E Paizinho amado, nesta hora nós queremos consagrar os elementos da ceia, Pai. O pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, e o cálice, Senhor amado, da nova aliança, o Teu sangue. Este sangue, Senhor, que foi derramado também por amor de nós. Paizinho amado, nós consagramos em nome do Pai, do Filho, e trazendo, Senhor, na nossa memória aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Senhor, o perdão dos nossos pecados, o preço alto que o Senhor pagou, Senhor, lá na cruz, para nos dar a salvação. E um dia, Senhor, podemos, ó Deus, entrar na glória contigo. Te agradecemos e te louvamos por isso. E te bendizemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o
Senhor há de fazer. Amém. A Ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Mas eu gostaria, nessa hora, de convidar o nosso irmão, eu diria que o nosso irmão mais idoso, irmão, o nosso irmão Natanael. Irmãos, não é humilhação, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que a idade é honra. Nem que eu convido o nosso irmão para frente, na ceia. É honra, irmãos, é honra. Glória a Deus, aleluia. E a nossa adolescente, eu só me tirei a tampa por causa desse positivo. E a nossa juvenil, a mais nova, para nos ajudar. Quem que é? A Jéssica? Não, acho que é a Vitória. Ana Clara. Glórias a Ti, Senhor. Venha, Ana Clara, nos ajudar aqui. Amados, a mesa do Senhor está posta e Jesus ressurreto no nosso meio. Se você está preparado, em paz com Deus, preparado para tomar a ceia, venha e participe. Eu te recomendo, irmãos, se há pecado na tua vida e que você ainda não e precisa ser, então não participe da ceia. Que a palavra do Senhor diz que quem come do corpo e do sangue de Cristo sem discernir traz juízo para si. Mas se você estiver preparado, venha, participe da ceia do Senhor, porque a mesa é do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode vir, irmãos. Cada um tome o seu cálice, pega seu pão e volte para o seu lugar. Stay.
palavra foi bênção para você, compartilhe com mais alguém, para que possa também ouvir essa palavra, possa ser tocado por Deus. Renovando a nossa aliança de fé, de fidelidade com o Senhor nessa hora. Antes de você participar da ceia, faça um pedido para o Senhor. Amados, o Senhor disse que aquilo que foi o que o pai falou para o filho pródigo. Disse para ele: olha, filho, o que é meu é teu. Amados, o que é de Deus também é nosso. Então faça um pedido daquilo que você acha que é tão difícil de acontecer. Aquela pessoa que o Senhor, você quer que Deus salva, que Deus transforme, que Deus liberte. Peça agora, em nome dessa aliança de sangue que você tem com o Senhor, que foi derramado lá na cruz. Peça, porque o Senhor está aqui e Ele está te ouvindo. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nessa hora pode participar do corpo que simboliza, do pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Participe também do cálice da nova aliança do sangue de Jesus, o sangue derramado por nós na cruz. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos por tão grande amor que o Senhor tem nos amado. Senhor, nós podemos te chamar de Pai, de Paizinho, porque é assim que nós te vemos, ó Deus, como nosso Paizinho, como aquele que nos ama, como aquele que nos carrega no colo, como aquele que nos sustenta, como aquele que caminha conosco. Paizinho, nós te louvamos e te glorificamos, porque enquanto estamos aqui nessa terra, o Senhor está conosco. Mas haverá um momento, ó Pai, nós esperamos por este momento, e nós aqui estaremos contigo, Senhor. E prostrados, Senhor, te louvaremos, te adoraremos, ó Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o teu nome, Senhor. O nosso coração aguarda, anseia por este dia. Amém. Te louvamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, te agradecemos momento, ó Pai, na plena certeza de que um dia estaremos contigo. Amém. O Senhor nos servirá, Senhor. Glória do Cordeiro. Amém. Glórias a ti, Jesus. Muito obrigada, papai. Graças te damos, te louvamos, te glorificamos no nome santo de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com tua igreja aqui, Senhor, e seja com a tua igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.